Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Lição 10, meu povo, tem como tema não mais sobre o tutor. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, na lição 10 nós vamos falar um pouquinho sobre não estar mais sobre o tutor. O nosso texto base, nosso texto de estudo é Gálatas capítulo 3, do verso 10 ao verso 29. Então eu já recomendo que você vai lá, dá uma lida em Gálatas, já entende o contexto de tudo que está inserido ali, para compreender melhor a lição dessa semana. Quando nós analisamos Gálatas capítulo 3, ou Gálatas como um todo, melhor dizendo, acreditando que Paulo está contrapondo a aliança histórica, de um ponto de vista não experiencial, mas histórico mesmo, nós caímos em alguns problemas, algumas problemáticas. O primeiro é que Paulo ele fala ali em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, que só existe um evangelho. Então ele estaria se contradizendo dentro do próprio livro. É como se ele falasse que no momento existe só um evangelho e no outro momento estivesse falando que existe mais um evangelho. O que não é verdade, porque nós já estudamos esse trimestre que só existe um evangelho, que é o evangelho eterno. E quando nós temos este ponto, esse contexto em mente e analisando, quando Paulo fala para os judeus de nascimento, judeus de nascimento, você que entende da Bíblia, você que manja muito, você sabe que não tem como você ser salvo pela lei, tem como você ser salvo pela graça. Afinal de contas, Abraão, que foi o pai da fé, o pai da nação judaica, ele foi justificado pela fé e não pela aliança, não pela lei e não pelas obras. Falando de Abraão, entre Abraão receber a promessa do seu descendente até Moisés receber a lei no Sinai, passaram-se 430 anos. Se nós acreditássemos que a lei do Sinai foi cancelada através da nova aliança, então quer dizer que a promessa que Abraão recebeu antes do Sinai também foi cancelada, o que também não faz sentido, porque Paulo fala ali em Gálatas que o descendente da promessa é o próprio Cristo. Então, não tem como. E algumas pessoas estavam ensinando ali na Galácia que a lei havia cancelado a promessa de Abraão. E estava acontecendo um grande problema, um evangelho alternativo que só causa dor de cabeça. E infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas pregam um evangelho alternativo. Um evangelho que vai muitos aspectos contra o que a Bíblia prega. Algumas pessoas tiram alguns pontos, outras colocam outros pontos para ficar melhor adequado, ficar politicamente correto. E não é isso. Esse não é o ponto. A função do Evangelho, a função da Bíblia, é modificar eu e você. É que nós começamos a olhar para Cristo e deixar o eu de lado. Então, se nós começarmos a modificar a palavra de Deus ao nosso bel prazer, vamos deixar de focar em Deus e focar no homem. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que eu e você comecemos a olhar para nós. Olha para mim, olha aqui, olha ali. E esquecemos de Deus. Por quê? Se nós estamos focados no mundo, nós não estamos focados em Deus. Nós conversamos isso semana passada sobre a luta constante que existe dentro do homem. Se você alimenta um lado, o outro lado passa fome. E assim vai ocorrer na nossa vida. Então se você alimenta o mundo, Deus não está sendo alimentado. Se você alimenta Deus, o mundo não está sendo alimentado. Então Paulo ele está olhando de um outro ponto de vista. Ele não está em nenhum momento dizendo que a lei foi abolida, foi cancelada. E lembre-se do mais importante que nós conversamos algumas semanas atrás, é que quando nós analisamos o modelo interpretativo, nem sempre vai responder todas as nossas perguntas. A Bíblia nem sempre responde e tira todas as nossas dúvidas. Mas o melhor modelo interpretativo é quando nós analisamos e responde a maior quantidade possível de perguntas comparado com outros modelos. Então, quando eu olho para a Bíblia e não entendo um ponto X, um ponto Y, mas na situação é a melhor coisa, é o modelo interpretativo mais correto. Então, quando nós analisamos esse texto de Gálatas e olhamos para o lado histórico, não tem condições de ser isso, porque o próprio Paulo estaria entrando em contradição. Mas neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada aqui no livro de Gálatas, para nós compreendermos o que o seu servo Paulo quis dizer, o que o seu servo Paulo quis expressar nas suas palavras,
para que nós possamos cada vez mais estarmos mais próximos de Ti e mais longe do mundo. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. E você concorda comigo? Ou você não concorda? Você discorda? O que você acha? Coloque nos comentários para eu saber. E já se inscreve bem aqui, ó. Clica bem aqui para você se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo, porque aqui no Geração Chamar nós postamos vídeos de domingo à sexta-feira da lição dos jovens. Também clica nesse vídeo para você vai gostar, tenho certeza, a programação Geração Chamar que teve sexta-feira, você vai gostar. Ou você pode clicar nessa playlist que vai falar mais um pouquinho sobre a lição dos jovens. Então é isso, um forte abraço a todos e até mais!